se construísse a hidrelétrica, ele ia desaparecer. Então a gente precisa ter esse rio vivo, né? Não um rio morto. Ia ficar tudo debaixo d'água se construísse essa usina. Bom, a Rede Juruena Vivo é uma articulação de organizações, povos, estudantes, técnicos que vivem e que trabalham na região da bacia do Rio Juruena. Ela une as pessoas em torno de pautas que são importantes para as lutas que tem nessa região, principalmente lutas por direito, garantia de valorização das culturas aqui existentes, das economias locais. O caso de Castanheira, ele é emblemático por quê? É até presunçoso dizer isso, mas talvez de maneira inédita nós tenhamos conseguido articular uma série de mecanismos ou criar dispositivos que foram, a partir das experiências, dos acúmulos de derrotas anteriores, vencer, superar certos obstáculos. A história da hidrelétrica aqui no município de Juara, ela começou muito com muita conversa entre o comércio, entre as pessoas. Todo mundo falava assim, vão construir uma usina aqui em Juara. Mas a galera não acreditava, não dava crédito. Mas vai construir usina aqui? Vai sair. Mas ninguém sabia de nada, não tinha nenhum assunto oficial aqui. O que ia acontecer com as pessoas que moram no entorno desse rio, com a pesca que existe dentro desses rios, que é fundamental para a alimentação dessas pessoas, né, e para a economia também do local? Eles não tinham resposta e pediam para a gente mandar um e-mail que depois eles dariam retorno. Falava que ia ser bom para a gente, né? Que não ia inundar tantas terras, que as nossas terras não iam ser inundadas, que ia ser bom para a cidade, ia ser bom para nós. Mas daí veio o pessoal da Unemat, começou a vir o pessoal da UPAN, o MAB, a Juruena Vivo, daí que a gente foi ver que ia ser uma usina. Chegou a comentar na cidade que ia trazer para a cidade, ia trazer para a cidade coisas muito importantes, coisas que nós sabemos que não é. Para alguns vai ser bom, para alguns, mas esse algum não é nós. Um lugar, né, que tem peixe, então você não ia poder mais chegar ali. Para colher a semente, para fazer o seu artesanato também, não ia poder mais passar por ali, né? E na castanha, na caça. O impacto nosso social, que a gente ia ter também diferença, né? Hoje a gente sofre, mas com essa construção, com certeza ia ser maior, né? Isso também preocupava nós também, né? Porque juntar as pessoas, juntar a base, juntar os povos, juntar os agricultores, juntar o povo da cidade, juntar a universidade, isso deu a força para a gente conseguir segurar essa usina. O trabalho em rede, ele se efetiva quando você tem um inimigo comum. Todo mundo enxerga com muita clareza o que ele precisa atacar na perspectiva do que ele precisa defender. Quando a gente junta os moradores dessa região para discutir esse tema, a gente percebe que está todo mundo no mesmo cenário, enfrentando uma realidade que vai vir, vai trazer impacto para todos. O Festival Juruena Vivo foi um momento em que a gente se encontrou, os povos da bacia, os atingidos de Pedreira e Palmital, com algumas pessoas da cidade, a gente se encontrou com a universidade e fizemos esse evento aqui, que foi onde tudo iniciou dali, toda essa nossa articulação da luta, a gente se conheceu. Teve um diálogo maior e também as pessoas, acho que acreditou mais nos povos indígenas, que realmente ia ter aquela força, né? Sempre a comunidade ia até lá na gleba, né? A gente nunca teve, assim, contato, mas a gente nunca teve intriga, entendeu? Com a aldeia. Mas depois, a partir dessa usina, né, que a gente teve mais contato, mais junto, discutindo o que a gente ia fazer para que essa usina não saísse. Então a gente se uniu. Nós foi lá, nós foi em 3 reuniões que teve lá, nós participou, interagiu junto com eles. É uma coisa muito boa, porque muitas coisas a gente achava que eles eram a favor, mas não, eles são a mesma coisa que nós, porque do mesmo jeito que prejudica nós, prejudica eles também. E nós sentimos, assim, muita força indígena do nosso lado. E a gente também viu que eles precisavam de ser. E a gente também precisava de mais força também, né?
porque a terra é mãe para nós, né? Os obstáculos da divisão interna, da cooptação das lideranças, o velho dividir para conquistar, né? Então vencemos isso através de processos formativos. Vencemos a construção de narrativas sobre geração de emprego e renda, produção de royalties, desenvolvimento local, a partir da demonstração inequívoca de que aquilo que aqueles povos produzem e praticam são, do ponto de vista da sustentabilidade, não só ecológica, mas também social e econômica, muito mais vantajoso do que a produção de royalties a partir da geração de energia hidrelétrica. Mas você imagina, eu e meus amigos, tudo na terceira idade, como que a gente vai começar tudo de novo? Não existiria isso aqui tudo, né? As pessoas iam ter que sair, não ia como produzir, né? Porque inundaria tudo de água e não teria como produzir. Tudo isso foi feito de maneira concomitante a uma estratégia jurídica. Então, nós não esperamos chegar num momento de judicialização para começar a agir. Nós fizemos articulações junto com os ministérios públicos, fizemos articulações por dentro do órgão licenciador, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, fizemos articulações junto à população, trazendo informações de alguma forma, adequando a linguagem, que é uma linguagem absolutamente técnica e excludente, então trazendo essa linguagem para o nível de compreensão dessas populações. Então o VAC chega nesse momento, né, com esse suporte tanto para as formações, né, das pessoas, né, para a mobilização social e também da comunicação, que foi um eixo fundamental para a gente conseguir chegar onde a gente chega hoje, que é nesse estado de arquivamento desse empreendimento. Muito mais também, além dos estudos que foram feitos, das incidências jurídicas que foram feitas, das incidências políticas que foram feitas, acredito que a união, né, e todo o trabalho de base que a gente teve com as pessoas, que a gente conseguiu segurar esse empreendimento. Sem isso, a gente não teria sucesso. A EPE tentou marcar, né, essa audiência, se eu não me engano, foram 3 vezes, e todas as vezes a gente conseguiu cancelar a audiência por articulação jurídica, né? Apontando falhas no estudo, dizendo, olha, essa audiência não pode acontecer porque tem essas falhas, né? E aí o Ministério Público entrava com ação e cancelava a audiência. A partir dessa recomendação que pedia a suspensão da audiência pública, porque a audiência pública, é importante dizer, ela demarca, do ponto de vista ritual, ela, né, do rito, do procedimento, ela demarca uma outra etapa. Então, depois da audiência pública, é praticamente impossível você retroceder ou paralisar um processo de licenciamento. Isso acabou quando o governo retira a castanheira do plano plurianual e até do decenal. Então, aí sacramentou mesmo, dizer, olha, castanheira não vai existir. Foi como se fosse você tecer um pano. É muito mais que uma vitória do povo, foi uma vitória das pessoas que fizeram parte dessa luta. Tanto as pessoas que estão lá na Pedreira de Palmital, quanto os povos indígenas, Apiacá, Caiabi, Munduruku, Riquibates, o povo Tapaiuna também, que chegaram forte nessa luta. As pessoas da cidade também que compreenderam o impacto que essa usina ia causar aqui. Então, essa vitória é dessas pessoas que participaram dessa articulação e que seguraram realmente esse projeto. É possível, mesmo que seja um empreendimento que ele esteja ali dentro de um plano de prioridades, de um plano de investimentos do governo federal, se ele não estiver respeitando assim, os direitos das populações locais, se não estiver fazendo estudos bem feitos, qualificados, ele não pode passar, ele não pode ser levado adiante. Então, para a gente, ficou uma lição muito grande, assim, de que se a gente se unir, né, com todas as forças que a gente tem, que é possível a gente lidar e enfrentar esse tipo de impacto que pode causar empreendimentos desse porte. A gente quer ver o nosso rio vivo, né, corrente, né, com os peixes, né, com nossas crianças, nossos netos tomando banho sem ter doença. Agora, o rio morto, a gente vê que não vai ter mais o peixe, o rio vai ficar parado, não vai ter mais alimentação boa. Então isso a gente fala de rio morto, né? Que não tem mais vida. Ela não dá vida também para nós. Então isso é preocupante, né? Então a gente precisa viver ela viva, limpa, porque a água é vida, né? A experiência que a gente teve, eu passo para outras pessoas
que nunca desistam. E nunca assim você queira fazer sozinho, que sozinho você não consegue. A união faz a força. Essa é uma história que ela precisa ser contada, né? Principalmente no momento assim, de atropelamento, né? Do licenciamento ambiental, né? De muitas questões que estão envolvidas e que às vezes a gente, quando você está na luta há muito tempo, chega uma hora que você vai cansando também, que você já não vê muita esperança. E aí quando você consegue ter um resultado, né, desse tamanho com uma luta dessas, a gente mostra que é possível, assim.